Mas a gente começa falando de saúde, porque hoje é um dia muito importante. Eu digo que hoje é o dia maior em relação à saúde, porque é o Dia Mundial do Coração. E é ele que, ó, manda o sangue para todo o nosso corpo, é essa máquina que precisa estar funcionando sempre muito bem. E a gente vai entender, já que todo mundo fala muito de que coração saudável precisa de dieta equilibrada e exercícios físicos, quais são os exercícios físicos realmente indicados para o coração? Quais são aqueles que fazem bem para o coração? O doutor Hélio Castelo, que é cardiologista, diretor da Angiocardio, já está aqui e é com ele que eu converso agora. Por favor, doutor, muito obrigada por ter vindo. Como é que você está? Tudo bem? Meu coração está em ordem, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos sentar ali para a gente conversar um pouquinho e entender, então, sobre esses exercícios físicos. Todo mundo que passa por aqui fala para cuidar do coração, para cuidar do corpo, exercício físico. Mas é qualquer exercício físico? Não, não é qualquer exercício físico. Na verdade, em parte é, porque é melhor você fazer alguma atividade física do que não fazer nada. Agora, antes da gente falar qual exercício físico que é importante para o coração, é importante a gente dizer que antes de fazer o exercício tem que saber se o coração está bom. Porque nós temos uma grande incidência de pessoas que acabam passando mal e até tendo infarto, coisa grave, porque se mete a fazer exercício físico sem antes averiguar se o coração está preparado para isso. Então, nós já tivemos pessoas importantes que morreram porque tiveram infarto logo depois do exercício físico, como, por exemplo, o deputado, o filho do ACM, do Antônio Carlos Magalhães. Foi exatamente depois do exercício físico, ele né? vinha tendo umas dorzinhas no peito, achou que aquilo era falta de preparo e saiu correndo e acabou tendo um infarto logo depois. Então, fazendo um check-up antes, para saber se o coração está legal, se a pressão está controlada e etc., aí o exercício só tem benefício. E tem vários que pode fazer. Quais são os, primeiro, exames que são necessários para a prática do exercício físico? O que tem que fazer? Primeiro, uma avaliação médica. Né? Nenhum exame está acima de uma boa avaliação médica. O médico hoje ele tem que deixar de ser um pedidor de exame. Né? Então, o médico tem que examinar adequadamente o paciente, completamente, ver se ele não tem nenhuma doença ou nenhum sinal de alguma doença que possa prejudicá-lo, principalmente hipertensão, algum problema cardíaco que eventualmente já está aparente e o paciente não percebeu, e até algum problema ortopédico que de repente possa ter alguma dificuldade. A partir daí, alguns exames podem ser solicitados. O principal é o teste ergométrico, aquele de andar na esteira, o teste de esforço. Por quê? Porque o teste de esforço ele vai colocar o teu coração sob um estresse físico e ele vai tentar reproduzir em laboratório aquilo que você teria na rua. Só que lá com toda a segurança, porque está o eletro ligado no teu coração, tem um médico do lado, tem uma enfermeira, todo mundo, e eles vão acompanhando passo a passo o teu ritmo e aumentando a velocidade. E não precisa fazer a pessoa passar mal, nem nada, porque com o eletro, dependendo da frequência cardíaca que a pessoa chegar, dependendo do estágio, já é o suficiente para dizer que a pessoa está segura para fazer. Porque ali quem está acompanhando vai sentindo como é que está evoluindo esse batimento cardíaco, né? Exatamente. Como é que esse coração se comporta diante do exercício, é isso? Exatamente. E o teste ergométrico nos dá outra informação. Além de ele dizer a pessoa pode ou não fazer, você já tem uma ideia de qual a capacidade física. Tem alguns pacientes que ficam com receio. Ah, vou fazer, doutor, não aguento quase nada. Não tem problema. A gente quer saber o quanto é o quase nada. Porque aí eu oriento para você, olha, começa a caminhar só, sei lá, 10 minutos por dia, 20 minutos por dia, vai aumentando progressivamente. Ou se já é um indivíduo que já conseguiu uma boa quantidade de exercício no teste, eu não vou começar com 10, 15 minutos que vai desmotivá-lo. Eu já começo com uma intensidade maior. Agora, dessa forma, precisa ter uma interação maior entre o médico e os orientadores na academia, porque o que acontece é que, normalmente, quando a pessoa faz uma matrícula numa academia, ela pede ou um exame médico ou tem lá um lugar separado com um médico que faça o exame lá mesmo. Mas eu te digo isso porque eu faço academia todo dia, eu não vejo essa interação assim tão forte do médico com o instrutor, no sentido de falar assim, olha, essa aluna aqui que está começando agora, ela não está preparada, ela só vai correr, por exemplo, ela só vai caminhar durante 10 minutos nesse comecinho. Existe isso na maioria dos lugares? A maioria não existe. A maioria é exatamente como você falou, não tem interação nenhuma. Quer dizer, eles cumprem o papel de ter o exame
só por uma segurança deles, na verdade. É assim, tem o exame, se aconteceu alguma coisa com o cara, eu fiz a solicitação de exame e o exame está aqui. Ou seja, uma coisa protocolar. Isso é totalmente errado. Então, hoje, eu já cheguei recentemente a dar uma palestra no SESC, e lá no SESC tem um pessoal grande lá, que faz exercício e tal, e lá eles têm toda uma interação, achei muito interessante. E o que nós falamos foi isso, quer dizer, o médico, obviamente que tem a função do professor de educação física, que é passar qual é o exercício ideal, porque ele entende disso. Agora, o médico tem que passar para ele as condições de saúde do indivíduo. Então, essa interação tem que existir, concordo 100% com Agora, tem você. outro lado também, né? Porque aí não só os médicos são culpados, mas eu vejo muito aluno também culpado, que a academia fala assim, olha, precisa fazer avaliação médica. Ah, tá. Eu posso fazer no meu médico? Pode. E aí consegue lá um atestado de um médico amigo e de alguém, não faz nem exame nenhum e vai lá e entrega um papel, porque também acha que só precisa fazer esse protocolo. Mas sabe que isso é errado em vários pontos. Quer dizer, é errado o médico dar um atestado numa coisa que ele não atestou. Então, isso é errado. É um erro grave. Eu fui numa academia alguns anos atrás e a hora que eu cheguei para fazer a minha atividade, eu cheguei para fazer minha ficha, a moça falou o preço que era, quanto era a avaliação médica, aquelas coisas todas, e eu preenchendo minha ficha, ela viu que, lá, profissão, eu pus médico. Ela falou, o senhor não precisa avaliação. Olha. Aí eu falei para ela assim, mas eu sou um ser humano. Mas eu sou ser humano, eu tenho coração, sabia? Eu falei, não tem nada a ver. Por que eu não preciso? Eu não morro. Foi bom. Então, assim, é uma coisa que dá a impressão que você está acima dessas coisas. Então, eu acho que a lição que tem que ficar, e eu sei que tem muita gente nos assistindo, primeiro, exercício físico é importante, é fundamental. A atividade física, não necessariamente o exercício físico. Quando a gente fala exercício, a pessoa sempre imagina isso que você falou, entrar numa academia e às vezes não dá acesso para todo mundo, nem todo mundo tem dinheiro para isso. Então, eu às vezes oriento alguns pacientes, olha, desce um ponto antes do ônibus e caminha 2 quarteirões, 3, que é de um ponto para o outro. Isso é ótimo, todo dia, né? Desce um ponto antes do metrô, se der, mas às vezes não dá, que às vezes é longe, mas caminha, vai sair para fazer uma caminhada a hora que chega depois, quer dizer, funciona tanto como um exercício físico, como também para espairecer um pouquinho, porque você vê a rua, você vê sol. Aliás, antes de chegar em casa, se você tiver a chance de descer um ponto antes e dando uma caminhadinha, você chega em casa zerado. O que eu gosto de falar sempre para você, o problema fica lá fora. Entrou em casa, aí você é pai, você é mãe, aí é para curtir a família. Agora, tentando responder a nossa pergunta inicial, o exercício físico, então, ideal para cuidar do coração seria a caminhada, essa caminhada leve? Seriam as atividades aeróbicas, né? As aeróbicas, quais são? Caminhada, correr para quem já está preparado para isso, a natação é boa para o coração, você pode fazer bicicleta, você pode fazer remo. Remo aonde? Existem em academias alguns equipamentos que são de dependendo remo da cidade, seco. a gente está falando com o Brasil inteiro, tem lugares... Tem lugar que dá. Que privilégio você poder remar, tem lugar né? que dá. Então, assim, exercícios aeróbicos, que são aqueles exercícios que tem uma... Pular corda, vale? Pular corda, exatamente. Correr atrás das crianças, vale? Pô, dependendo da Brincar criança. de pique, de pique. Dependendo da criança. De pega-pega. É um exercício enorme. Né? Conta como exercício físico limpar a casa, fazer aquela faxina, lavar quintal. Isso é uma coisa que sempre perguntam pra gente, né? Em parte conta como atividade. É que é uma coisa muito difícil de você mensurar, né? Então, aí o que a gente orienta? Tem indivíduos, e eu acho que são muitos que estão nos ouvindo, eles saem de casa às 5 e pouco da manhã, chegam em casa às 9 horas da noite, porque só de trânsito ele pega 2, 3 horas para ir para voltar. Esse cara não tem tempo para exercício físico. Então, o que a gente orienta? Olha, vai subir 2 lances, sobe, não pega elevador. Vai descer 2, 3 lances, desce, não pega elevador. Desce um ponto antes do ônibus. Quer dizer, faz mais as suas atividades caminhando do que tão parado, né? Conta. Não dá para a gente mensurar isso e falar, olha, o indivíduo está fazendo um condicionamento cardiovascular. Mas, sem dúvida, é melhor do que ficar em frente ao computador parado. Perfeito. Outra coisa que eu aprendi outro dia com o Dr. Marco Aurélio Cunha, que é ortopedista, ele falou assim, em vez de ficar batendo papo assim, ó, pendurado assim no muro com a vizinha, falando da vida alheia ali, parada, ó, vizinha,
pega a vizinha e fala assim, vamos andar que eu vou te contar umas coisas. E vai passeando, e vai passeando, e vai passeando. Aí rola o papo todo e fez exercício físico. Também é uma boa, né? É uma boa. Porque muita gente fica lá quietinha. Minha mãe faz muito disso. E minha mãe é síndica do prédio dela há vários anos, que eu acho que é um trabalho terrível para ela. Então, ela acaba descendo, subindo escada, que é um exercício físico. Que é um exercício físico. Sem Pronto, dúvida. Compensou o estresse de ser síndico. Aliás, sem síndicos queridos, vocês valem ouro, viu? Não é brincadeira ser síndico, não. Conversei com o doutor Hélio Castelo, que é cardiologista, sobre os exercícios físicos que fazem bem ao coração, avaliação médica antes de fazer qualquer exercício físico, mas levado a sério. Exija do seu médico também que ele leve a sério, que ele interaja com os profissionais que te atendem numa academia. E se não for na academia, vá devagar, devagar e sempre. Melhor uma caminhadinha de leve do que sair e se machucar, não é verdade? Sem dúvida. Então vai devagarinho. Telefone, a gente não vai passar, mas ele tem Twitter, é um médico antenado. E o Twitter do Dr. Hélio Castelo é Hélio Castelo. Tudo maiúsculo ou tudo minúsculo? Tudo minúsculo Tudo com 2 L's. Tudo minúsculo com 2 L's. Hélio Castelo. Assim que sair do ar, eu vou te seguir lá, tá bom? Tá bom. Muito Querida. obrigada, foi um prazer recebê-lo. Prazer.